Sexto episódio, nós agora vamos para a etapa final da venda, né? Da técnica. Nesse momento a gente vai falar, nós vamos tentar fechar a venda, que é o fechamento experimental, nós vamos contornar as objeções e nós vamos fechar a venda, tá? Então vamos lá. Fechamento experimental. Se você faz bem o seu trabalho na abertura, sondagem e demonstração, ganha o direito de fechar a venda e não deve se sentir desconfortável ou inconveniente ao fazê-lo. E eu tenho uma outra historinha sobre isso. Eu trabalhei em uma loja especializada em moda, né? Então a gente tinha marcas de ponta e uma das vendedoras, muito boa, mas a gente não estava convertendo no que era possível converter. Ela tinha potencial para mais. Então eu tive que ir lá para a loja para a gente ver o que estava acontecendo, para tentar entender o que estava vendo. Porque ela atendia bem, era uma pessoa gentil, né, educada, tinha um bom nível de conhecimento, articulava bem, uma boa postura, mas não fechava, estava sempre ficando atrás. E o curioso até é que ela teve a humildade de pedir, me ajuda, que eu não sei o que eu estou fazendo de errado. E ao chegar na loja e acompanhar os atendimentos dela, a gente constatou que o problema estava no fechamento. Principalmente, aliás, dois motivos. Primeiro, por não fazer esse passo mental que a gente faz, né? De tentar, de contornar a objeção e partir para o fechamento mesmo. Mas o grande problema era o seguinte, ela tinha dó de falar o valor para o cliente, né? Aí, acompanhando ela, perguntando, mas por quê? O que acontece? Aí ela virou para mim, olhou, sem ninguém olhando, ver se a dona estava um pouquinho mais distante, né? Virou-se meio que baixinho. Os trem aqui é muito caro. Aí eu brinquei, cara, mas caro para quem? Você já viu o ticket médio da loja? O quanto os clientes entram aqui para gastar? Isso há quase 8 anos atrás, as pessoas entravam na loja e a gente tinha casos lá de venda de 5, 6 mil reais, né, em roupas, né, em marcas, em grife, e ela com dó, né? É caro para quem? Você não pode, a gente tem que ter essa consciência, né, de separar as coisas, né? O que é caro para o cliente dela ou o que é caro para ela pode não ser para o cliente, vice-versa, né? Provavelmente mais para o cliente. Mas, enfim, foi um trabalho para que ela tomasse consciência de que a pessoa estava ali comprando o valor agregado e que ela tinha um atendimento muito bom, né? Que ela tinha o direito de cobrar aquilo. Fora todo o preparo que a loja tinha, né? Toda a estrutura, toda a comodidade, conforto, o ponto, o estacionamento, a marca, as facilidades que a gente dava para o cliente, a transparência, a confiança que a gente construía, viu o nome que a empresa tinha, ela tinha um excelente atendimento, então não tinha por que ter dó, né? E o que era caro para ela poderia muito bem, e certamente não era para o cliente dela, desde que ela fizesse o trabalho dela, como a gente vinha preparando ela e como ela executava, aliás, né? Ela estava colaborando diretamente para estabelecer o valor do produto. Bom, e aqui a gente vai ter uma demonstração de por que não dá certo, né? Não se esqueça de olhar nos olhos verdes do nosso modelo aí, tá? Então, vamos ver essa situação aqui, por que ele não vai fechar a venda, né? Eu acho que a festa vai terminar daqui a pouco. Você gostaria de tomar um drink depois? A presunção do rapaz. Aí ela responde, né? Não, só isso? Por que isso acontece? Ele não ganhou o direito de convidá-la para sair. Fechamento. Ela não se sente à vontade com ele. Não houve nenhuma abertura. E não confia nele. Não teve sondagem. Ele não a conhece. Sondagem. E ela não o conhece. Demonstração. Ele
não se demonstrou, não mostrou o produto que ele vende, né? Essa venda não vai ser fechada. Bom, e em alguns outros casos isso acontece naturalmente de forma que a gente nem vê, né? Que está passando pelo momento de fechamento. E existe todo um preparo para que esse momento ele vá otimizar as vendas, né? E aí a gente tem o caso do McDonald's, né? Você pede um sanduíche. Você acha que a moça do caixa vai lhe oferecer algo mais? Acompanha batata frita, média ou grande, e ela não para. Coca-Cola, sobremesa. Ela é um expert em vendas adicionais. Você já fez todo um trabalho muito bem feito. Você sondou, você demonstrou, né? E agora você está tentando fechar. E não há razão para te impedir de oferecer os adicionais, de trabalhar todas as informações que você colheu. Aqui alguns, né? Vender adicionais significa prestar um bom atendimento ao cliente. Ele está indo à festa. Você já atendeu ele, forneceu a calça. Você tem uma camisa que vai ficar legal. Você vai lembrar ele do cinto. Você tem um calçado. Então você vai lembrar ele da meia. E assim por diante. Você não tem razão para parar. Não é? E aí os diversos combos aí que você tem a venda toda pensada, né? Para otimizar esse momento. Que é o que a gente acabou de falar aí comprou o sapato, vai a meia, comprou a calça, o cinto, a cueca, né? Então são vários adicionais que a gente pensa antes, né? Para não correr o risco de esquecer durante o atendimento, durante a euforia, né? Durante aí o êxtase do atendimento. Deixe seu cliente decidir. Sua responsabilidade é sugerir e oferecer, e não dizer sim ou não pelos seus clientes. Ofereça sempre. E caso ele diga sim para a primeira sugestão, não há motivo para parar de tentar vender adicionais. Ofereça, dê sugestões e mostre. Mostre, até que eles digam não. Qual o melhor momento para oferecer o adicional? Você já conhece o cara, rompeu a resistência, ele está com a mente mais aberta à compra. Antes que ele diga sim para o item principal, consequentemente, a melhor maneira de vender mercadorias adicionais é sugeri-las antes que o cliente diga sim ao item principal. O fechamento experimental é a técnica que faz exatamente isso. Fecha a venda do item principal ao mesmo tempo que tenta vender itens adicionais. O fechamento experimental consiste de uma simples pergunta que fecha a venda do item principal e também sugere um adicional. E que tal isso para combinar com o seu novo aquilo? Me deixa dar uma olhada. Aí a gente tem as opções que ele vai te responder, né? Vou voltar aqui. Me deixa dar uma olhada, ou é uma ótima ideia. Opa, sinal verde. Não, eu acho que vou levar apenas o item principal. Não insista. Vou dar mais uma voltinha e decido. Fica calmo, dá uma respirada que ele vai fechar. Cuidado! Antes de deslocar a atenção da venda do item principal para o item adicional, tente retirar de cena a aquisição principal, para que o cliente não comece a se sentir culpado e mude de opinião. Leve a mercadoria para o balcão do caixa. Nosso objetivo agora é determinar o verdadeiro motivo do cliente para não comprar, salvar a venda. Aí agora aqui a gente tentou fechar, a gente já ouviu dele, vou dar só uma voltinha, né? Então agora a gente vai tentar contornar essas objeções, tá? Já é um outro passo aí. Fechamento experimental e agora as objeções, né? Vamos romper isso. E aqui algumas informações, algumas listinhas do que fazer e do que não fazer para superar as objeções do cliente. Ok? Aí algumas ideias aí na tela. Bom, as objeções são geralmente ao produto, serviço, ao preço, ao tempo de entrega do produto, à empresa ou ao vendedor. Logo, a sua argumentação vai girar em cima disso. Dinheiro, tempo, desejo e necessidade. O cliente tem dúvida, quer saber mais, então esclareça os benefícios. O cliente não acredita,
comprove os benefícios. O cliente quer levar mais vantagem? Negocie os benefícios. Pessoas compram por 2 motivos: confiança e valor. Aqui você tem um ciclo para estabelecer a confiança, né? Compromisso, excelência técnica, agilidade, a cooperação. Isso tudo são fatores que vão estabelecer essa confiança. Sua capacidade de ouvir também é muito importante para isso, né? De ser transparente, de falar a verdade, né? Mentir não só vai colaborar para traumatizar ele, para quebrar o seu nome enquanto profissional. O cliente acha difícil falar o que está errado. Por isso eles usam essas frases, né, para dizer o que realmente passa na cabeça dele. Eu volto já, eu quero dar uma olhada por aí, simplesmente não consigo decidir, vou pensar um pouco, não estou bem certo. Então ele vai sempre ter essas desculpas. Clientes que não confiam em você irão indignar-se com a sua tentativa de contornar as objeções. Ou simplesmente são indecisos ou sabem quanto custa ganhar o dinheiro dele. E aí é mentira de novo. Amanhã eu volto, não gostei da cor, volto depois com minha esposa. Os clientes usam esses métodos para manter viva a sua esperança de vendedor. Ele não quer ser mal educado com você. Ele não quer... Você atendeu ele tão bem, né? Bom, quais as verdadeiras objeções? Provavelmente seja a cor, o estilo, o tamanho podem estar errados. O preço do produto não se justifica porque a sua qualidade está acima do que eles precisam. O produto não vale quanto custa para ele, apesar de os clientes gostarem. O produto custa mais do que eles podem gastar. O produto não tem todas as características que eles precisam ou desejam. Eles não têm certeza se estão fazendo um bom negócio. Ou alguém está fazendo alguma promoção e vai ser mais vantajoso para ele. São as verdadeiras objeções. Então, o que você faz? Tem que ser super, né? Ser um super-herói para salvar, não é isso? Então, vamos lá. Você tem de ser persistente, mas não agressivo, para fazer com que seus clientes lhe contem por que estão relutando a fazer a compra. Até que você saiba como eles realmente se sentem em relação ao produto, você não tem chance de salvar a venda. Também não vai tentar fazer isso aí para ele levar, né? Superar as objeções não significa discutir com o cliente ou cansá-los até que compre. Contornar objeções com sucesso depende quase que inteiramente da capacidade do vendedor de trabalhar com os clientes. Significa ter total empatia com o sentimento dos seus clientes, capacidade de se colocar no lugar deles. Também significa que você deve evitar criar uma situação de antagonismo, colocando a loja contra o cliente. Pelo contrário, você tem que se colocar ao lado dele e demonstrar sensibilidade aos interesses deles. Bom, vamos aqui. Primeiro passo. Preste atenção na objeção inteira. Cliente, puxa, isso é realmente muito caro. Vendedor, espera alguns segundos antes de dizer alguma coisa. Deixa para lá, eu vou levar. Já passou por essa? Bom, vamos continuar. Passo 2. Apoie a objeção. Cliente, objeção, eu volto depois. Vendedor, né? Eu posso entender que você queira voltar mais tarde. É uma decisão importante e você quer fazer a escolha certa. Antes de fazer qualquer pergunta aos clientes, é educado pedir permissão primeiro. Posso fazer uma pergunta? Dessa forma, você está obtendo o consentimento dele para continuar o diálogo. Passo 4. Você gosta. Você gostou? Uma pergunta direta assim frequentemente encoraja os clientes a se revelarem e lhe dizer exatamente o que passa em suas cabeças. Saiba mais, sempre mais. O cliente responde com entusiasmo que gostou, então você irá investigar. O cliente responde que não gostei, venda a ele uma alternativa que realmente o satisfaça. O cliente responde mais ou menos, diga, não, você não vai levar um produto mais ou menos. Qual é o problema, né? De uma forma bem simpática. Sempre procure saber mais. É um trabalho que você faz na sondagem, mas a todo momento, para salvar sua venda, você deve fazer isso. Passo 6. Pergunte ao cliente sobre o preço. Sempre faça a pergunta sobre o preço por último. Como você se sente em relação ao preço? Se o cliente responde que o preço é bom, confirme e mande um CVBA com a qualidade que estava guardado na manga, para agregar ainda mais valor ao produto. É caro. Apoie os sentimentos do cliente. Eu posso entender
As coisas estão todas caras, não é mesmo? Diga as coisas e não a sua mercadoria. A objeção ao preço pode ser uma objeção ao valor do produto ou ser uma questão de orçamento. Lhe resta abrir o jogo e perguntar: é o preço deste item especial que está muito alto ou é mais do que você pretendia gastar hoje? Se for preço, é uma questão de valor. Faça mais uma característica, vantagem, benefício e atração. CVBA. Então, a gente lembra do CVBA, que a gente já passou por eles lá atrás, mas, sabe, há uma coisa que eu lhe disse antes. Uma das melhores coisas sobre essa mercadoria é que aí já é atração, né? Aquilo que você deixa guardado na manga para falar bem, para convencer ele desse produto que vai realmente atender ele. Se a objeção for o orçamento, quanto você pretendia gastar hoje? Quando os clientes lhe derem um preço ou uma faixa de preço em resposta à sua pergunta, neste momento você oferece uma alternativa dentro da faixa de preço, se houver alguma. Se o cliente gosta do item mais caro, agora é o momento certo para sugerir crédito, pagamento parcelado ou dividir em cheque, cartão. Não se preocupe, se o cliente quer, ele vai encontrar uma maneira de pagar por ele. Mostre sempre o seu melhor produto primeiro. Lembre-se, é mais fácil diminuir o valor da compra que aumentá-lo. Bom, contornamos as objeções. Agora a gente passa para o fechamento da venda. A sua intenção é tudo nessa hora. Você já ganhou o direito de fazer esse fechamento. Você trabalhou por isso, você se preparou por isso. Você deu show na demonstração, você ouviu, você sondou, você seguiu toda a regrinha, toda a técnica, né? Então agora é hora de fechar. Fique atento aos sinais corporais. Faça perguntas por alternativas. Evite perguntas fechadas. Sim, não. Não vai render informação para você. Tente fechar. Lembre-se, no fechamento ou você compra a história do seu cliente ou ele compra a sua. Agradeça sinceramente e lembre-se, se você perdeu a venda, mas não perdeu o cliente. Cadastre o cliente e relacione seus equipamentos para os futuros contratos. Você perdeu a venda, mas não pode perder o cliente. Faça um orçamento sem compromisso. Passe para outro vendedor. Às vezes o problema é você. Então você não tem razão para não passar para outro. Viu que não vai render, melhor chamar o seu colega, passar para ele, porque para você estar perdido mesmo, melhor que seja dentro da sua empresa do que num concorrente seu. Quando a gente não consegue fechar, óbvio. O fechamento da venda é a etapa final e o resultado lógico de um excelente atendimento. Portanto, não lute contra ele. Simplesmente feche a venda. É praticamente impossível ajudar alguém que não tenha a ambição ou a intenção de ter sucesso. É bem mais divertido trabalhar com pessoas que queiram vencer, mesmo que careçam de técnicas e estratégias para chegar lá. Isso pode ser ensinado. Nesses casos, a ousadia e a agressividade do vendedor refletem apenas uma falta de técnica. Já as pessoas que têm que ser constantemente estimuladas a fechar a venda podem ser mais felizes em outra atividade, longe das vendas. Bom, até agora, né, neste modo que a gente acabou de ver, a gente aprendeu a lidar com as objeções. Entretanto, em muitas ocasiões você irá perceber sinais de compra. Então, não perca a oportunidade, feche a venda. Às vezes ele já sabe, já conhece, já chegou com todas as informações, está decidido, é algo de desejo. Aí você vai, não, peraí, fiz um treinamento sobre uma técnica de vendas com um careca, fiquei horas ouvindo ele e ele falou que eu só posso vender para você depois que eu contornar as suas objeções. Não lute contra a venda, feche a venda. Veja alguns sinais de compra. A entrega pode ser feita na semana que vem? Existe esse modelo em azul? Este sofá vai ficar ótimo com o papel de parede que eu escolhi. Quais os cartões de crédito vocês aceitam? Né? Eu adorei. Quais seriam os valores das parcelas se nós comprássemos o mais caro? Então você acha que ele vai durar muito tempo? É exatamente o que eu queria. São só as frases aí de desejo, a coroação do seu bom trabalho. Sinais de compra pode ocorrer a qualquer momento durante o atendimento.
mas nunca antes do valor ter sido estabelecido. É uma pergunta que oferece duas... Aí vamos lá, né? Uma pergunta que oferece duas possíveis opções para o cliente, sendo que qualquer uma das duas opções fecha a venda. Você gostaria de ficar com este anel? Olha para você ver como que muda, né? Não. Você gostaria de ficar com um anel de esmeralda ou de ametista? Você quer pagar à vista ou no cartão? Quer que eu entregue na terça ou outro dia? Então você está apenas viabilizando, né? Você já dependendo da pergunta, você perde todo o seu trabalho. E aqui, se você tiver um pouquinho de sangue frio, respirar um pouquinho aqui, ó, não ficar tão pilhado, né? Você consegue ter esse discernimento. Não, sim. Você quer que entregue na terça, na quarta, eu tenho entrega na quinta e na sexta. O fechamento, aí agora são algumas opções, né, para ajudar a gente no fechamento. Aí a primeira delas é o fechamento reflexivo, né? Devolve uma pergunta para o cliente e se torna um fechamento, mas só funciona se você puder harmonizar a resposta à pergunta. Cliente, posso fazer um cheque da metade do valor e para o restante no cartão de crédito? Vendedor, você gostaria de pagar dessa forma? Sim, fica melhor para mim, então faremos dessa forma. Quando o cliente não consegue decidir pela compra, às vezes você tem que simplesmente relaxar, sorrir, brincar um pouquinho e sugerir a eles que comprem. Estamos falando sempre da hora do fechamento aqui, de situações possíveis, né? Eu sinto muito estar tomando tanto seu tempo, mas simplesmente não consigo decidir. Não tem problema. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu acho que este é o que você realmente mais gostou. Então, o que você me diz? Posso embrulhar? Fechamento por influência de terceiros é feito para dar maior confiança aos clientes, ao dizer que eles não são os primeiros a comprar o produto e que outros clientes já compraram e estão satisfeitos. Mas isso tem que ser real, viu, gente? A mentira, tem um ditado chinês, se não me engano, sol, a lua e a verdade ninguém esconde. Você não tenta fechar a venda, você supõe que o cliente decidiu e começa a fechar. Se você se dirigir ao caixa com o produto e perguntar ao cliente seu nome e endereço e ele lhe dá, você fechou a venda. Se ele manifestar contra, peça desculpa e diga que você achou que ele já tinha decidido. Aí outras formas, né, de fechamento. Por penalidade, nesse caso aqui. A liquidação anual termina amanhã, hein? Este é o último produto que temos em estoque. É melhor você comprar logo. Mas cuidado, se não for o último, vai dar ruim, hein? Bom, e daqui a pouco a gente entra na reta final, né? Vamos falar aqui agora, no próximo a gente já fala aí sobre o pós-venda, tá? Que são as confirmações dos convites, e a gente dá mais algumas dicas aí valiosas para vocês, ok? Então, até o nosso 7º episódio. Até a próxima.